A paz de Jesus Cristo, meus irmãos, professor Oswaldo falando, passando por aqui para estudar a palavra do Senhor com você. Dentro da teologia, nós temos uma matéria chamada livros poéticos ou livros de sabedoria. Nessa matéria, os livros que fazem parte dessa matéria são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Isso na Bíblia protestante. Na Bíblia católica, além dos 5 que agora citei, existe ainda Eclesiástico e Sabedoria, que eles acreditam ser de Salomão. Bom, hoje eu quero falar um pouco sobre o livro dos Salmos. É importante salientar que o livro dos Salmos, a expressão Salmos, vem do hebraico terlim e do grego psalmoi, pode significar louvores, cântico de louvores, cânticos sagrados, impulso, toque num instrumento de corda ou um instrumento, tá? É um hino, né? Um salmo nesse sentido. E é importante salientar o quê? Que precisa tomar muito cuidado, porque quando falamos de salmos, as pessoas já pensam logo em Davi. Então começa às vezes a ler um salmo e elas atribuem sempre esse salmo a Davi. Por quê? Porque Davi escreveu alguns salmos. Isso é verdade de fato, mas nós não temos certeza de quantos salmos exatamente Davi escreveu no Antigo Testamento, tá bom? Algumas pessoas chegam ali a dizer que dos 150, Davi escreveu no mínimo metade. Só que nós não temos como comprovar isso. Nós sabemos que alguns salmos pertencem a Davi. É verdade, isso é fato, nós podemos comprovar à luz do Novo Testamento. Mas nós não podemos tomar as epígrafes como inspirada, esses títulos que aparecem antes do texto, chamado de epígrafes. Então as pessoas olham a epígrafe e dizem, esse salmo é de Davi, esse salmo é de Davi. Mas as epígrafes não são inspiradas. Existem muitos problemas com as epígrafes. Por exemplo, algumas pessoas, por exemplo, nas suas Bíblias, no Salmo de número 72, tem Bíblia que traz a epígrafe dizendo que o Salmo é de Salomão. E aí, quando você vai observar, essas epígrafes já estão erradas. Por quê? No último verso do Salmo de número 72 vai mostrar que aquele Salmo é de Davi. Então, observe, se eu fosse acreditar nas epígrafes, então tem epígrafe que diz que é de Salomão. Então, eu devo acreditar nessa epígrafe? Não, então a epígrafe não é inspirada. E ela não há uma veracidade que de fato foi daquela pessoa que a epígrafe está dizendo. Porque a epígrafe é colocada aí, né, justamente muito tempo depois. Tá? Então, não confie na epígrafe. Nós podemos, de fato, ver salmos que são de Davi, por exemplo, o Salmo de número 2. É um salmo de Davi, porque o Novo Testamento respalda essa ideia. O Salmo de número 110, por exemplo, é um salmo de Davi, por quê? Porque o Novo Testamento respalda essa ideia. Mas a maioria dos salmos que o pessoal diz que é de Davi conta uma história até bonita, mas não é verdadeira, tá bom? E lembrando, também as outras epígrafes que falam de outros escritores no Salmo também não são inspiradas, tá bom? Então nós pegamos aí o Salmo 89, diz que é de Etan. Aí se pega o Salmo de número 91 e diz que é de Moisés. Olha só. Aí associa o Salmo de número 90 também a Moisés, porque o 90 e o 91 estão juntos, aí associa a Moisés o Salmo de número 90. Observe, se o Salmo de número 90 é de Moisés, e por que é que nós vamos observar que Moisés vai dizer que a, esse homem ele vive em torno de 70, 80 anos, o restante é enfado e canseira? Ora, se Moisés viveu 120 anos. Então esse salmo nada tem a ver com Moisés. Observe uma fala que não se harmoniza com a vida do Moisés. Observe que isso é muito importante salientar. Então, esse negócio de Salmo 73, esse salmo é de Asaf, e aí inventaram, um pregador famoso inventou a história bonita, né? E até triste e bonita, né? Porque nesse sentido é triste porque o momento é delicado, mas depois a beleza que mostra que a Asaf se levanta e tudo mais, tá? Mas esse salmo ninguém sabe se é de Asaf, tá bom? Isso não está claro, não está provado em nenhum escrito. Então, cuidado na hora de fazer a leitura dos salmos. Então, a melhor forma de você se referir aos salmos será sempre assim: o salmista escreveu. O salmista escreveu. E tomar cuidado com as epígrafes, tá? Senão daqui a pouco você vai ter uma dificuldade muito grande. Por exemplo, cuidado com as epígrafes do Salmo de número 119, por exemplo. Algumas pessoas, ao ler o Salmo 119, algumas Bíblias trazem epígrafe, a pessoa fica pensando que ali são nomes de pessoas. Aí começa, por exemplo, o Salmo de número 119, verso 1. Antes de começar o texto, tem epígrafe lá. É Aleph. E as pessoas pensam que, de fato, aquilo ali é um nome de uma pessoa. Tá? Mas ali, naquele salmo, vai apresentar 22 letras que vão se repetir a cada 8 versículos, e ali é o Aleph Beit, o alfabeto hebraico. Não tem nada a ver com o nome de pessoas, ali é só o Aleph Beit. Então tome cuidado, não leia epígrafe,
não atribua todos os salmos a Davi. Se o Novo Testamento respaldar essa ideia, ou se o texto inspirado do Antigo Testamento respaldar essa ideia, como no Salmo 72, você diga que é de Davi. E se não, diga o salmista. Pare de dizer esse salmo foi de Davi, esse foi de Salomão, esse foi dos filhos de Corá, esse foi de Moisés, tá bom? E diga assim, o salmista escreveu aqui. É mais fácil. Outra coisa importante do livro dos Salmos é ressaltar que nem todos os salmos, como não foram escritos todos por Davi, é 1000 anos antes de Cristo, porque quando a pessoa começa a ler o Salmo, ela já diz, 1000 anos antes de Cristo escreveu Davi. Observe, certo que Davi viveu 1000 anos antes de Cristo, mas não sabemos se todos os Salmos foi ele que escreveu. Como é que todos os Salmos têm 1000 anos antes de Cristo? Tá? Então não, por quê? Porque nós temos Salmos como 126, por exemplo, o 137, que foram escritos no período pós-cativeiro. Observe, então não pode ser 1000 anos antes. Nós temos aí o período pós-cativeiro, nós temos aí basicamente século V e século IV, que é o período pós-cativeiro, porque a primeira leva de judeus sai no ano 538, tá? E as outras levas, né, que virão basicamente logo em seguida nesse sentido, tá bom? Século IV, com Esdras e Neemias. Então não posso, todo salmo que eu olhar e dizer, 1000 anos antes de Cristo, não posso fazer isso, tá bom? Que é um erro também. Então, preste atenção nesses dois pontos que destaquei aqui para você. Tá? Outra coisa importante é que para nós, o livro dos Salmos, geralmente costumamos ler de forma seguinte, nos outros livros, capítulo e versículo. No livro dos Salmos, número e verso. Está errado dizer capítulo e versículo? Não. Mas para quem está estudando é melhor ler Salmo de número 10, verso de número 3, ao invés de Salmo capítulo 10, versículo de número 3, tá bom? Outra coisa importante, que o que para nós é um livro com 150 salmos, para os judeus é dividido em 5 livros, tá? Então são 5 partes. Salmo de número 1 ao número 41, nós temos aí o livro de número 1. Salmo de número 42 ao 72, nós temos aí o livro 2, ou segundo livro. Dos 73 ao 89, nós temos aí o livro 3, ou o terceiro livro. Do 90 ao 106, nós temos aí o livro 4, ou quarto livro, tá bom? E, basicamente, do 107 ao 150, o quinto livro, ou o livro de número 5. Então, dividido aí em 5 partes, tá bom? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.